E às vezes lá acontece, não é? Uma banhada ou outra, Dani Silva e Jorge Palma, e por conta das banhadas, já a seguir a exercer a sua liberdade de expressão, em antena vamos ter os nossos politicamente incorretos. Todo mundo português, 105 português, estamos juntos. Jorge Afonso e Tiago Queiroz, bom dia a ambos. Bom dia, Maria João. Muito bom dia a todos. Posso? E aí vamos nós para mais uma edição, o microfone é todo vosso. Muito obrigado, Maria João. Bom dia, Tiago Queiroz. Ora, muito bem, Dia, antes de irmos aos nossos temas, vamos começar com um ponto prévio. Quero saudar Diogo Freitas do Amaral, que faleceu ontem aos 78 anos, vítima de cancro nos ossos. Foi um grande estadista. Aceitou a difícil tarefa de com outros fundar o CDS e tendo sido o seu primeiro presidente num tempo muito difícil. Foi um excelente professor e académico, corajoso quando enfrentou a extrema-esquerda no Palácio de Cristal no Porto e à sua maneira contribuiu para a consolidação da nossa democracia. Ficou célebre a sua candidatura à presidência da República em 1986 com o mítico slogan "Para a frente Portugal". Merecia ter sido presidente da República, a meu ver. Portugal teria tido provavelmente outro caminho com ele na presidência. Embora ele tivesse um percurso político algo errático, agradando a uns, desagradando a outros, serviu o país com muita dignidade. Digo sem problema que, enquanto futuro jornalista, era daquelas personalidades que eu gostava de ter entrevistado. Infelizmente já não vou a tempo. Com ele termina uma geração de dinossauros da nossa democracia, pois tanto Mário Soares, como Álvaro Cunhal, como Francisco Sá Carneiro, Adelina Mar da Costa já não estão entre nós. Freitas do Amaral era provavelmente o único. E, portanto, aqui deixo ao professor Diogo Freitas do Amaral um até sempre e muita paz à sua alma. Vamos então dar início aos temas. O que está na ordem do dia, as legislativas do próximo domingo, dia 6 de outubro. Estamos na ponta final de campanha, hoje é mesmo o último dia. No cômputo geral, em termos de propostas para o nosso país, temos o governo atual, o Partido Socialista, que com certos ajustes nos oferece a continuidade daquilo que tem sido feito. Temos o centro-direita, PSD e CDS, que oferecem descida de impostos, mais investimento nos serviços públicos e manter o incentivo ao investimento privado. A extrema-esquerda vai reclamar o que não conseguiu na perfeição na última legislatura, nomeadamente salários mais elevados e o combate às desigualdades. O PAN espera-se apenas a continuação do seu combate pelos animais, para a alimentação vegan e a oposição às touradas. É unânime por todos os partidos e muito bem o combate às alterações climáticas. É provável o retorno da questão da eutanásia e se virmos um fracasso das políticas de descentralização, poderá ser marcado novamente um referendo à regionalização. Independentemente do partido que vença e de quem o auxilie no poder, devo dizer que gostaria de ver nesta próxima legislatura menos casos polémicos em torno do governo e da oposição, carga fiscal diminuída, pois está asfixiante. Gostava de ver a dívida pública a não crescer mais e começar a ver mudanças estruturais para o nosso funcionamento enquanto Estado e não dar mais importância a questões secundárias. Quero também referir que um fator muito importante para PS ou PSD ganhar as eleições e CDU, CDS e Bloco de Esquerda lutarem pelo terceiro lugar é a geografia em que apostam. Os dois grandes têm de se aguentar bem e liderar as duas grandes áreas metropolitanas, Lisboa e Porto, porque em Portugal é impossível ganhar eleições se não ganhar estas duas áreas. Ter um excelente comportamento no Minho, nomeadamente Braga e Viana do Castelo, consolidar-se e procurar crescer na área mais conservadora do centro do país, tanto a litoral, como é o caso de Aveiro e Leiria, como no interior, Viseu e Guarda. O PSD terá que segurar Trás-os-Montes e o Partido Socialista segurar o Alentejo e a Península de Setúbal. E lutarem pelo eleitorado mais ao centro em distritos como Coimbra, Santarém e Faro. Esta receita para a vitória, juntando as habituais surpresas que podem surgir em algum distrito ou em alguma ilha, também servem os partidos mais pequenos na luta pelo terceiro lugar. E deixo este tema dizendo que é muito importante irmos votar todos dia 6 de outubro. Digo sempre que quando decidimos não ir votar porque é inútil, no dia a seguir só temos um direito. Sabem qual? O de ser gozados, porque permitimos que os outros decidissem por nós. Nunca o façam. Tiago? Ora, muito bom dia a todos mais uma vez. É importante mencionar que estou a fazer uma estreia no sentido em que estou por telefone, estou neste momento em Viseu. Mas pronto, prosseguindo ao próximo tema. Relativamente ao tema das legislativas, há uma clara tendência atualmente para ter mais, abordarem mais temas sobre o ambientalismo e não só. Relativamente a isso, o que tenho a dizer é, vamos ver o que é que acontece. Normalmente os grandes
continuam grandes, mas talvez este ano haja alguma diferença. Sim, como está a ocorrer no mundo inteiro, está a descer os grandes partidos, não é verdade? Yeah. Lá está. Então pronto, continuando ao próximo tema. Mais de 1000 litros de sangue falso foram disparados, pintaram, entre aspas, um edifício do governo no Reino Unido. Este tema está, obviamente, é um traço de ativistas, uma espécie de statement ligado ao ambientalismo, onde o movimento ecologista Extinction Rebellion usou esta quinta-feira um caminhão de bombeiros para lançar 1800 litros de sangue falso sobre o edifício do Ministério das Finanças do Reino Unido, em Londres. Desta ação resultou a detenção de 3 homens e uma mulher pela polícia que rodearam um veículo então lá dos bombeiros. Esta ação, segundo estes ativistas, destinou-se ao facto de eles quererem que o governo inglês parasse o financiamento à morte do clima, como eles dizem. Porque num comunicado este mesmo movimento afirma ter querido sublinhar a incoerência do governo britânico. Porque, por um lado, o governo insiste que está na vanguarda da luta contra as alterações climáticas, ou seja, muito bem posicionado em termos da defesa do planeta, mas, por outro lado, continua a investir enormes quantidades financeiras e não só em projetos de exploração de combustíveis fósseis, ou seja, há aqui uma alta agravante e contraste. Este mesmo grupo, em abril do ano passado, também já fizeram várias tentativas de sensibilização, tendo, por exemplo, bloqueado várias artérias e pontos em Londres durante 10 dias, lá está, chamando então esta atenção para esta emergência climática, que praticamente atualmente se fala todos os dias e é um tema bastante atual e penso sinceramente que continuará a ser. O Extinction Rebellion, neste movimento, tinha como objetivo que o Reino Unido atingisse a neutralidade climática em 2025, enquanto o governo aponta para 2050. Pronto, lá está. Relativamente a esta situação, o ambiente anda muito na baila e, inclusive, o próximo tema que vamos falar está muito relacionado com isto também. Por isso, acho que há uma clara necessidade de sensibilizar e acredito que as pessoas já estão um bocado mais sensibilizadas, mas face a isto, os governos deixam-se ainda levar muito pelo dinheiro e, em vez de olhar para o real valor do planeta e que o dinheiro não nos vai um dia satisfazer a fome, nem plantar árvores, nem nada. Por isso, pronto, há necessidade de termos mais sensibilidade sobre isto e sermos mais sensíveis ao planeta em si. Sim, é verdade, Tiago. Pronto, lá está, estavas a falar da incoerência do governo britânico, é capaz, porque realmente, como muita gente já dizia há muitos meses atrás, Boris Johnson pode estar a seguir o caminho até na questão das alterações climáticas de Donald Trump e Jair Bolsonaro, e até indiretamente de Emmanuel Macron, não é? Portanto, é uma questão que toda a gente tem que abraçar, porque Exatamente. Se ninguém fizer nada pelo planeta, vamos nos arrepender todos no futuro. Bom, partindo ao nosso último tema, vamos tocar no assunto que na semana passada o André Ferreira e o Francisco Gomes tocaram, no discurso emocionado de Greta Thunberg nas Nações Unidas. Vou aqui procurar ter outro tipo de abordagem. É assim, a minha abordagem ao assunto vai ser feita de outro prisma, até por uma questão de justiça e humanidade e até da minha própria vivência. Onde é que eu quero chegar? É assim, não é possível fazer uma análise justa do discurso dela sem ter em conta o contexto de personalidade dela, que é público e por isso é que o menciono. A jovem Greta sofre, como algumas pessoas neste mundo, de síndrome de Asperger, que é uma perturbação mais leve do espectro do autismo. Não é um assunto que eu gosto muito de falar, mas é importante perceber para conhecer até a própria Greta. É algo muito sério para as famílias que lidam com pessoas assim, pessoas que o têm, e para as próprias pessoas que vivem a sua vida toda com o síndrome de Asperger. Quais são as principais consequências pessoais para estas pessoas? São intelectualmente brilhantes, como é o caso de Bill Gates, o Beethoven também era portador, tal como Einstein. Têm um pensamento sem filtro, por exemplo, não têm problema nenhum em dizer a uma pessoa que não gostam dela e demonstram isso quase com toda a transparência. É uma característica muito particular. E quando enfrentam um auditório, estão num mundo oposto ao seu.
É um embate muito forte e que representa um desgaste e um esforço enorme. E como a própria Greta disse há mais ou menos um ano atrás num TEDx em Estocolmo, ela diz que não gosta muito de falar, só fala quando é preciso, e ela própria diz que só, mesmo em consequência do seu síndrome, diz que só vê preto ou branco. Vive-se as coisas entre o 8 e o 80. É assim, podemos discordar de algumas coisas que a jovem Greta diz, como eu, por exemplo, discordo em algumas, mas tenho que admitir uma coisa, tenho um enorme respeito por ela, porque, como eu disse, também falo disto até da minha própria vivência, porque eu sei que as pessoas assim estudam, quando se interessam pelo tema, vão até ao fim do mundo para o perceber e fazem um estudo profundo das questões pelas quais interessam. E eu tenho a certeza que a jovem Greta, quando abraçou esta causa, foi até ao fim do mundo para perceber do que é que se tratava, e tenho a certeza que ela sabe muito mais sobre o assunto do que outras pessoas, e portanto tenho que dizer que, volto a dizer, podemos discordar da jovem, mas não admito que lhe chamem, como vi algumas vezes nas redes sociais esta semana, chamar-lhe doente mental. Atirar com o doente mental para a frente é muito fácil, nomeadamente em páginas ligadas a extremos. Temos que entender as circunstâncias e tolerar, apesar de discordar, pois só dessa forma é que o debate sobre as alterações climáticas não ficará manchado. É a minha opinião. Tiago. Ora, muito bem. Relativamente a essa situação, quando as pessoas criticaram fortemente, é realmente triste a sociedade chegar ao ponto de ofender uma menina de 16 anos. Só o facto de já ter 16 anos e ser ativista, só por si já é um facto incrível. Sim, ouvimos Sim, desculpa, Tiago, até ouvimos aquela história de que ela devia estar na escola, não era assim? Não é? Exatamente. E só o facto dela estar a tentar mudar o mundo e lá está, e de certo modo a prejudicar-se a si em termos de educação, e não só, é algo incrível também. Mas, basicamente, fazendo assim uma espécie de sumarização do que é que a Greta é, assim, provavelmente já sabem, que tem estado muitas notícias, mas ela basicamente andou por todo o mundo a tentar sensibilizar e discursar sobre estes assuntos, relacionados com o ambientalismo, e não só. E nos discursos fazia frente aos políticos e apelava para que dessem ouvidos aos cientistas e não a ela. Porque, obviamente, os adultos têm a mania de os miúdos são miúdos, não vale a pena ligar o que eles dizem. Tendo em conta esta... Sim. Fala. Sim, desculpa, Tiago. Eu só queria dizer que nesse aspecto tu tocaste, é assim, é óbvio que os cientistas e as pessoas especializadas, claro que obviamente devem saber mais do que ela, no ponto de vista técnico, mas, claro. Mas se ela tem um contributo a dar, por que não é? Pois lá está. Então, ela penso que opta por apelar aos políticos para olharem mais para os cientistas, de modo a tentar cativá-los mais facilmente. Mais fácil, diria, que uma pessoa acredita num cientista do que numa criança, digamos assim. Sim, então, pronto, e Greta critica muito também o facto dos países e governos mundiais darem mais importância e relevância à ganância e procura pelo poder económico do que propriamente à questão do ambientalismo e alterações climáticas. Ao longo deste seu progresso, já tem falado com o Papa, que encorajou a continuar, com Obama e muitas outras personalidades relevantes que apoiam as suas causas. Face aos seus discursos variados, lá está, foi o que tu disseste, ela foi extremamente criticada, muitas vezes com piadas e afirmações ofensivas, tendo, por exemplo, o filho de Bolsonaro tentado boicotar as opiniões das pessoas relativamente à Greta. Sim, mentiu descaradamente numa foto que fez. Exatamente, aquela foto alterada. Mas pronto, muitas dessas críticas baseavam-se em informações falsas, ou mal interpretadas, ou mal intencionadas. Por isso, acima de tudo, espero que a Greta continue, porque está, efetivamente, a criar uma vaga de protestos a nível mundial e sim a defender um planeta mais verde e mais seguro a longo prazo. Sim, até falávamos há bocado da própria emoção que ela transmitiu no discurso. É assim, claro que houve ali um momento em que a emoção tomou conta dela, porque houve ali uma acusação que não fazia... Claro que tem uma fundação, mas não tem assim muito sentido quando ela acusa os chefes de Estado de só pensarem no crescimento económico. Por um lado faz sentido, é óbvio que os chefes de Estado têm que pensar no crescimento económico. As pessoas que vendem carros também só pensam em vender carros, não é? Sim, o problema não é exatamente esse, é ir ao cerne da questão, porque há muita gente que está a ignorar, aliás, há muitos pormenores, a questão da carne e do leite, mas há aqui uma questão fundamental que é o facto de
a China e os Estados Unidos, que são os principais poluidores do mundo, não querem respeitar certas normas. Claro que toda a gente dispara para os Estados Unidos, por um lado, porque é mais fácil e porque é mais acessível mudar o presidente, não é? Enquanto que na China há alguns déficits democráticos e é mais difícil, não é? Exatamente, mas acima de tudo considero que estas ações da Greta e muitos outros ativistas da sua idade, e não só, mas assim novos, que cada vez há mais jovens ativistas e a tentarem tomar medidas, é algo bastante positivo e mostra claramente uma tentativa de mudança da opinião da sociedade, pelo menos relativamente a estes assuntos mais verdes, digamos assim. Sim, há uma clara, se calhar, maior necessidade, maior vontade e desejo de mudar as coisas. Sim, exatamente, Tiago, totalmente de acordo. E pronto, foi este o nosso programa do dia 4 de outubro. Muito obrigado, Tiago. Muito obrigado, Maria João. E até para a semana. Até à próxima. Bom trabalho, bom regresso à escola que já começou, não já? É verdade, sim. Como é que está a ser? Até agora está a ser pacífico, mas daqui a bocado vai começar a carregar. Muito bem. Um abraço, até para a semana. Já agora vão poder acompanhar o vosso trabalho no YouTube e no blog, não é? Exatamente. Politicamente Incorretos. Isso. .blogspot.com, não é? Exatamente. E no YouTube, Politicamente Incorretos. Exatamente. Obrigado, Beijo.